Boa tarde a todos. Estamos começando a nossa reunião do Conselho Superior. Hoje é dia 6 de outubro de 2020, são 14 horas. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão ordinária de número 46/2020. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação das minutas da minuta da ata número 45/2020. Apreciação dos senhores conselheiros, por favor, senhores conselheiros. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Aprovado, conselheiro presidente. Obrigado. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Peterson. Então, a ata está, eu também aprovo, a ata está aprovada. Deliberações. Item 2.1. Deliberar sobre o encaminhamento de número 116/2020-SE do conselheiro relator Luiz Henrique Mangion, no processo de número 00008-3900/20-9, referente ao recurso interposto pela concessionária RGE Distribuidora de Energia S.A., RGE, a decisão da RED número 594/2020 do Conselho Superior. Por favor, conselheiro Mangion. Boa tarde a todos. Processo 8.390020-9, posto pela concessionária Energia S.A. RGE, decisão contida na RED 594/2020, em decorrência da não conformidade 1, conforme auto de infração 2/2020, a Gergs SFE, e informação 91/2020 da GPE. Prezados conselheiros, no presente processo houve deliberação do Conselho Superior através da resolução decisória RED 594/2020, deliberando por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela concessionária RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. RGE, que manteve a decisão da Gerência de Energia Elétrica em aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 36.522.521,63, em decorrência da não conformidade 1, conforme consta no auto de infração 2/2020, a Gergs SFE, e a informação 91/2020 da GPE. A concessionária foi oficiada da decisão com prazo de 10 dias para pagar a multa ou recurso. Foi dado recurso pela empresa contra a decisão do Conselho Superior. O expediente foi encaminhado à GPE, que, através do encaminhamento número 70/2020 GPE, informou que foi analisado o recurso apresentado pela RGE, a decisão do Conselho Superior contida na RED 594/2020, e não foram encontrados fatos ou argumentos que desconstituam a não conformidade identificada no termo de notificação TN 1/2020 a Gergs SFE e a respectiva multa estabelecida na referida resolução. Assim, em juízo de reconsideração, com base na manifestação apresentada pela GPE, proponho a este Conselho a manutenção da decisão exarada através da resolução decisória RED 594/2020 e o encaminhamento do expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso apresentado. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Senhores conselheiros, alguma consideração a respeito? Em não havendo, passamos para, então, a deliberação, né? Então, a ordem, fui orientado aqui pela nossa assessoria, que a ordem é, eu voto em seguida ao conselheiro relator e depois vota o conselheiro Kleber e depois o conselheiro Peters. Eu acompanho plenamente o voto do conselheiro Luiz Henrique Mangion,
destacando que acha que esta questão toda desta multa, ela é bastante emblemática e reflete a preocupação da agência, né? E atendendo ao nosso compromisso com a ANEEL, o convênio com ela que possuímos, de fazer diligências e acompanhar a plena execução dos serviços. Eu destaco e congratulo a casa pelo excelente apanhado que foi feito em relação às questões e às deficiências apresentadas no serviço até então prestados nas questões que foram levantadas. Então, acompanho plenamente o voto do conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Petersen. Apoio o relator. Então, está deliberado para o encaminhamento à ANEEL. Próxima deliberação. Deliberar sobre o encaminhamento de número 117/2020 SE do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen no processo de número 001-235-3900/16-1, referente a pedido da Odebrecht Ambiental Uruguaiana para que a Agergs efetue mediação de tarifas em aberto junto à Prefeitura de Uruguaiana. A palavra, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por favor, conselheiro. Okay. Senhores conselheiros, o presente processo foi aberto em decorrência do pedido da concessionária Odebrecht Ambiental Uruguaiana S.A., atual BRK Ambiental S.A., mediante o ofício número 341/16, com a solicitação da mediação da Agergs em face do inadimplemento de faturas de água e esgoto por parte do município de Uruguaiana. O processo foi inicialmente distribuído com relatoria do conselheiro Isidoro Zorzi, em 10 de janeiro de 2018. Questionou a concessionária sobre o interesse em dar prosseguimento ao expediente, visto que já havia sido tratadas outras demandas envolvendo as mesmas partes. Referiu-se ainda à continuidade do processo número 00-1233-3900/16-6, que tem objeto semelhante relativo às dívidas do Hospital da Santa Casa de Caridade Uruguaiana. A BRK Ambiental protocolou, então, o ofício GC 038 Agergs 208, reiterando ambos os pedidos, informando que os valores dos débitos geram um desequilíbrio econômico-financeiro no total de R$ 2.386.260,65 para a concessão. Em 18 de 8 de 2020, após reunião administrativa do Conselho Superior, o processo foi encaminhado para reavaliação da Diretoria de Assuntos Jurídicos. Após retorno, o mesmo foi redistribuído, tendo em vista o término do mandato do relator anterior. Mediante a informação número 120/2020, a Diretoria Jurídica ratifica o entendimento pela possibilidade jurídica de mediação pela Agergs, no caso em tela. Alternativamente, se for entendimento do Conselho Superior da Agência de se tratar exclusivamente de relação comercial entre as partes, a possibilidade de pelos meios administrativos e jurídicos cabíveis, visto que na lide apresentada à Prefeitura participa na condição de usuária consumidor e não de poder concedente. Analisando-se o pedido, entendo que se trata de simples cobrança comercial a ser efetuada pela concessionária, não devendo, portanto, haver interferência dessa agência, visto que não se trata da hipótese de conflito de interesse entre agentes. Em função do exposto, apresento esse entendimento para análise, apreciação e deliberação do Conselho Superior, em especial do conselheiro revisor, propondo o encerramento do presente expediente. Por fim, se entenderem conveniente e conforme ainda citado, propõe ainda o encerramento do expediente número 00-1233-3900/16-6, relacionado a esse, referente às dívidas do Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Obrigado, conselheiro Petersen. Também na sequência, eu como me posiciono em relação ao caso, concordo plenamente e corroboro aí a posição do conselheiro Paulo Petersen. Presidente, eu gostaria de, antes de começar a votação, me manifestar, se fosse possível. Pois não, por favor, conselheiro Manjão. Desculpe, até passei a... Tá. Com relação ao segundo processo que trata da Santa Casa lá, em algum momento houve uma lei municipal dando isenção de tarifa à Santa Casa. Em função desta lei, eu entendo que, a partir do momento que houve a lei, houve uma interferência do poder concedente, atuando como fato do príncipe e causando um desequilíbrio contratual a partir da emissão da lei. Então, eu concordo plenamente com o conselheiro Petersen que até anterior à emissão desta lei, é uma relação comercial que deve ser tratada como relação comercial, mas a partir da emissão da lei municipal, equilíbrio, e esse desequilíbrio ser objeto de análise na próxima revisão tarifária. Perfeito. Só para esclarecer, então, até onde eu tinha entendido, na realidade, esta lei é posterior ao contrato. Sim. Perfeito. Em função das dívidas que a Santa Casa tinha com a concessionária, foi feito não sei se é uma lei, um decreto, mas tem alguma coisa nesse sentido, isentando a Santa Casa do pagamento da tarifa de água e esgoto. Entendi. Não, tá bem, eu acho que é uma boa... Outra consideração, senhores? Não tem mais nenhum. Eu tenho. Diante dessa manifestação do conselheiro Manjon, acho que seria de bom alvitre que a gente levantasse essas informações especificamente com relação se é lei ou é decreto, que data que foi a promulgação da lei, para que a gente possa, então, deliberar definitivamente esse voto do conselheiro Petersen, na medida de deixar claro o antes e o depois, né, da lei. Porque a gente está aqui deixando para a concessionária negociar comercialmente o antes, e a partir da lei, a gente vai tratar isso como forma de revisão, porque, como bem disse o conselheiro, é fato do príncipe. E acho que a gente precisa esclarecer muito bem isso, os tempos em que as coisas aconteceram. Senhor presidente, acho que... Conselheiro Petersen? Mediante essas observações que foram feitas e oportunas pelo conselheiro Manjon, exclui-se o último item do caso da proposta, que não se faça o encerramento, então, do expediente 112, 33 39 00 16 6, e único exclusivamente com relação ao inicial, né, que é o 12 35 39 00 16 1. E estuda-se essa condição do segundo processo, que é somente referente à Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Beleza? Sim. Certo? Sim, na verdade são dois casos separados, diferentes. Sim, né? exatamente. É que estava se aproveitando essa decisão com relação, por analogia, já encerrar os dois processos. Mas então não se encerra o segundo processo, mantém-se somente o relativo à Prefeitura de Uruguaiana, e com relação à Santa Casa de Caridade, vamos continuar com aberto o processo e fazer essa verificação conforme proposta do conselheiro Manjon. Perfeito, de acordo. Tá bem, então, em votação, eu acompanho, então, reconsidero também a posição anterior e acompanho aí a proposta do conselheiro Petersen. Conselheiro Kleber? Acolho a proposta do conselheiro Petersen. E conselheiro Manjão? Também acolho a nova proposta do conselheiro Petersen. Perfeito. Ok. Então, aprovado.
com esse encaminhamento que foi mencionado. Próximo item da pauta, deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 000-288-3900/20-0, que trata da alteração da resolução normativa de número 37/2017, que disciplina a compensação por interrupção de longa duração de água. Proposta do conselheiro relator Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Kleber. É isso, presidente. A nossa proposta traz aqui a solicitação de autorização para abertura de consulta pública a partir do dia 14/10 até o dia 4/11 e audiência pública no dia 4/11, uma quarta-feira, às 10 horas da manhã, via Microsoft Teams. Perfeito. Alguma consideração, senhores conselheiros? Eu tenho uma pequena, só um esclarecimento, assim, ó. É preciso fazer as duas? Não basta uma das duas? Ou consulta ou audiência? O regimento exige as duas. Que a consulta é o prazo aberto pela agência para que os interessados manifestem-se, né, formalmente, né? E a audiência é onde vai-se, então, se apresentar as propostas também minuta produzida pela casa para os interessados que nela estiverem presentes. Perfeito. Tá, e só também um esclarecimento. Isso acontece em todas as consultas, todas as audiências são antecedidas por uma consulta. Perfeitamente. Isso. Toda a vez consulta que a gente for pública, emitir presidente, ela é um prazo documental, né? As pessoas apresentam documentos. A audiência pública, ela é ao vivo, online, mas com a participação, interagindo de quem quiser contribuir. Não necessariamente quem se manifesta na consulta pública vem na audiência pública ou vice-versa, né? Mas são etapas, uma é documental e a outra, então, a pessoa apresenta verbalmente as suas considerações, é destinado um espaço para ser apresentado o teor pela área técnica e depois um espaço para manifestação verbal, né, dos interessados. Perfeito, tá ok. Então, perfeito, então, com a conselheiro Manjon. aprovado. Obrigado. Conselheiro Petersen. Com o conselheiro Kleber. Aprovado. Ok, muito obrigado. Comunicações. Foram distribuídos, através do sistema eletrônico DPA, os seguintes processos. Processo de número 000-738-3900/20-1, que trata da transferência da concessão da estação rodoviária de Cachoeira do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Manjon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Processo de número 001550-3900/18-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 18/2018, cujo conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o Luiz Henrique Mangion. Comunicação de número 3.2. A diretoria-geral informa que foi emitido o termo de encerramento TE número 0003/2020, -AGERGS-SFG, relativo ao auto de infração de número 0002/2020, AGERGS-SFG, do agente Linha Emília Energética S.A., PCH Linha Emília, face ao acatamento do recurso apresentado. O processo é de número 0002-523900/20-8. Precisa de algum comentário adicional? Diretora Estela, acho que não, né? Algum comentário?
Tá, obrigado. Item 3.3, a Diretoria-Geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação TA número 275/2020-DQ, relativo ao auto de infração de número 03/2019, emitido para a Corsan, face ao recolhimento da multa específica aplicada. O processo é de número 000651-3900/18-6. E a comunicação 3.4, que está pautada para o dia 13 de 10 de 2020, na sessão número 47/2020, processo de número 0-39/20-1, que trata de transferência da concessão da estação rodoviária de Cachoeira do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Bom, com isso passamos para o item final da nossa reunião, que são assuntos gerais, e eu abro aí para alguma consideração dentro da pauta assuntos gerais. A palavra está aberta. Sem nenhuma... Bom, então hoje a nossa reunião foi bastante breve, né, objetiva e direta ao ponto, então considero a reunião encerrada. Muito obrigado a todos.